Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes e hoje vamos começar a nossa aula 5 do curso Práticas de Defesa Espiritual, falando sobre ataque espiritual. Eu sei que vários de vocês devem estar ansiosos para chegar na parte prática, mas eu espero que vocês estejam curtindo todo o conteúdo trazido até agora, porque sem uma base firme, a prática fica leviana. E logo mais a partir da próxima aula a gente já começa com os exercícios práticos. Então aguenta as pontas que já estamos chegando lá. Outra coisa importante, eu repito isso, já falei em outras aulas, que é importante que você tenha um tempo para você estudar todo esse conteúdo. Já são muitas horas de vídeos, né? São conteúdos densos que eu tentei fazer um resumo, mas ao mesmo tempo a gente vai um pouco mais fundo em algumas questões, então é preciso dar uma parada, é preciso ter um tempo para estudar, para que, enfim, os conteúdos fiquem claros. E se você estiver gostando, convida outras pessoas, um amigo, um conhecido, alguém que você acha que também tem interesse nesse tipo de assunto para acompanhar, enfim, essa jornada, né? E lembro aqueles que se tornaram membros e que não estão no nosso grupo de WhatsApp, se vocês quiserem, na aba Comunidade tem o link para vocês entrarem. Quando vocês se tornaram membros, apareceu para vocês a mensagem, mas se passou batido, lá na aba Comunidade do canal você acha o link para poder participar do grupo, mas só se você quiser, tá bom? Bem, vamos lá então. Curso Práticas de Defesa Espiritual, capítulo 5, Ataque Espiritual. A partir de agora, torna-se fundamental em nossa literatura auxiliar a leitura do clássico Autodefesa Psíquica, de John Fortune. Este livro foi publicado na Inglaterra na década de 1930, eu não sei o ano exato, e em português, pelo que pude pesquisar, em 1986. Trata-se de um clássico sobre o assunto e certamente sua leitura facilitará a compreensão dos conceitos estudados até agora. Se você não quiser comprar o livro físico, embora tá baratinho, lá na Amazon acho que tá na faixa de R$ 30. Eu comprei a versão Kindle, né? Porque eu leio no Kindle, quase não leio mais livro físico. Mas se você não quiser gastar dinheiro com ele, você também acha na internet. É só você colocar autodefesapsíquica.pdf que você encontra, tá? Existe um outro livro inspirado fortemente na obra de John Fortune e que oferece uma contribuição interessante e uma leitura agradável sobre o tema, que é o Ataque e Defesa Astral de Marcelo Motta. Esse é um livro brasileiro, ele copia algumas coisas da John Fortune, mas ele escreve de uma forma muito agradável. Então, assim, são dois livros que eu sugiro que vocês adquiram como uma leitura auxiliar. A gente não vai fazer estudo desses livros, mas são livros que ajudam a compreender muito dessa dinâmica do ataque espiritual. Eu acho que vale muito a pena. Ambos os livros focam um ataque psíquico, mágico ou espiritual, a partir de pessoas encarnadas, trazendo poucas informações sobre ataques promovidos por desencarnados. No entanto, os métodos aplicados, bem como as explicações sobre os procedimentos e leis espirituais colocadas em ação para a execução dos ataques, são essencialmente os mesmos, e por isso ambos são de interesse do aluno deste curso. Na sequência, um livro bastante interessante sobre o tema é Umbanda e o Poder da Mediunidade, de Mata e Silva, especialmente a parte dos casos narrados com viva emoção, onde encontraremos cenários de ataques poderosos. Esse, na minha opinião, de todos os livros do Mata e Silva que eu já li, é o que eu mais gostei. Ele tem toda uma parte dedicada à narração de casos. E são casos que foram vividos numa época diferente da nossa, com conhecimento muito menor do que o nosso. E ele vai narrando vários casos, né, várias situações que são muito interessantes para quem queira não só compreender melhor a mediunidade, mas esse aspecto do ataque espiritual. Também é um livro que você acha na internet para baixar e recomendo demais a leitura dele.
E por fim, um outro livro importante é o Kybalion, de publicação anônima, isto é, ninguém sabe exatamente quem são seus autores. Porém, este livro traz de forma sucinta um resumo dos princípios básicos do hermetismo, digamos assim, a coluna central do esoterismo contemporâneo, e também possibilita reflexões muito interessantes sobre princípios espirituais conhecidos há milênios por povos antigos. Então, nenhum desses livros que eu citei nós vamos estudar aqui. Eles são livros auxiliares. São livros que eu entendo que seria interessante que você lesse, que você conhecesse. Mas a gente não vai estudá-los, tá? São só, enfim, indicações de leitura interessantes. Bom, vamos começar falando então do ataque involuntário. E talvez você estranhe, ataque involuntário? Como assim? Um ataque não é sempre voluntário? Não, presta atenção. Muitos pensam que para fazer um ataque mágico ou espiritual sejam necessárias grandes coisas, como sacrifício de animais, grandes oferendas, quilos de velas, etc. No entanto, na vida cotidiana, os maiores ataques ou demandas são aqueles nascidos de um coração transbordante de ódio ou rancor. Uma pessoa com ódio imprime em torno de si pensamentos e sentimentos de natureza hostil, que projetam para todos os lados, e especialmente para o alvo da sua ira, uma verdadeira bomba energética, frequentemente mais forte do que qualquer trabalho feito por desconhecidos. A lógica é simples. Um trabalho feito por um desconhecido que só está interessado em dinheiro, ainda que ele tenha apoio espiritual para fazê-lo, teria mais efeito do que toda a ira enraizada num coração cheio de ódio e mágoa? Vejamos um exemplo constante no livro Nos Domínios da Mediunidade, de Chico Xavier, página 94. Antes, vamos voltar um pouquinho. Olha só. Eu já falei isso aqui antes no canal, mas eu acho que é sempre importante frisar. Embora exista um contingente que, como nós vimos, é muito pequeno, de pessoas que realmente têm um apoio espiritual e têm uma força capaz de realmente fazer ataques intensos, o maior mal que a gente deve temer na nossa vida, na nossa jornada, não está relacionado com essas pessoas, porque elas são poucas. E é pouco provável que ao longo da nossa existência a gente atravesse o caminho de um desses caras. No entanto, existe um outro tipo de mal que é muito mais recorrente, é muito mais comum na nossa vida, que são aquelas pessoas que nos odeiam. Uma pessoa que tem profundo ódio de outra, que carrega uma mágoa, que tem um sentimento hostil, essa pessoa, involuntariamente, ela gera em torno de si uma energia tão conturbada, tão intensa, tão forte, que ela consegue atrapalhar a vida da outra pessoa, mesmo que ela não tenha nenhum conhecimento de magia, nenhum conhecimento espiritual. Simplesmente o ódio direcionado contra uma pessoa é uma magia poderosíssima. Repito, a pessoa pode não ter nenhum conhecimento. Só o fato dela odiar, ela já gera uma vibração terrível. Então, a gente tem que ter medo de deixar rastros de ódio, rastros de mágoa por onde nós passamos. Compreendem? Isso é muito importante, daqui a pouco a gente volta nisso. Mas vamos ver aqui a citação lá do livro Nos Domínios da Mediunidade. À medida, porém, que Anésia monologava intimamente em termos de revide, a imagem projetada de longe abeirava-se dela com maior intensidade, como que a corporificar-se no ambiente para infundir-lhe mais amplo mal-estar. A mulher que empolgava o espírito de Juvino ali surgia agora visivelmente materializada aos nossos olhos. E as duas, assumindo a posição de francas inimigas, passaram a contenda mental. Lembranças amargas, palavras duras,
recíprocas acusações. A esposa atormentada passou a sentir desagradáveis sensações orgânicas. O sangue afluía-lhe com abundância à cabeça, impondo-lhe aflitiva tensão cerebral. Quanto mais se dilatavam os pensamentos de revolta e amargura, mais se lhe avultava o desequilíbrio físico. Teonília afagou-a carinhosa e informou ao nosso orientador. Há muitas semanas, diariamente, se repete o conflito. Temo pela saúde de nossa companheira. Aulus deu-se pressa em aplicar-lhe recursos magnéticos de alívio, e desde então as manifestações estranhas diminuíram até completa cessação. Efetivado o reajustamento relativo de Anésia, e percebendo-nos a curiosidade, o assistente esclareceu. Jovino permanece atualmente sob imperiosa dominação telepática, a que se rendeu facilmente. E considerando-se que marido e mulher respiram em regime de influência mútua, a atuação que o nosso amigo vem sofrendo envolve Anésia, atingindo-a de modo lastimável, porquanto a pobrezinha não tem sabido imunizar-se com os benefícios do perdão incondicional. Hilário, intrigado, perguntou: examinamos, porém, um fenômeno comum? Intensamente generalizado. É a influenciação de almas encarnadas entre si, que às vezes alcança o clima de perigosa obsessão. Milhares de lares podem ser comparados a trincheiras de luta, em que pensamentos guerreiam pensamentos, assumindo as mais diversas formas de angústia e repulsão. E poderíamos enquadrar o assunto nos domínios da mediunidade? Perfeitamente, cabendo-nos acrescentar ainda que o fenômeno pertence à sintonia. Muitos processos de alienação mental guardam nele as origens. Muitas vezes, dentro do mesmo lar, da mesma família ou da mesma instituição, adversários ferrenhos do passado se reencontram. Chamados pela esfera superior ao reajuste, raramente conseguem superar a aversão de que se veem possuídos, uns à frente dos outros, e alimentam com paixão no imo de si mesmos os raios tóxicos da antipatia, que concentrados se transformam em venenos magnéticos, suscetíveis de provocar a enfermidade e a morte. Para isso, não será necessário que a perseguição recíproca se expresse em contendas visíveis. Bastam as vibrações silenciosas de crueldade e despeito, ódio e ciúme, violência e desespero, as quais, alimentadas de parte a parte, constituem corrosivos destruidores. Fim da ligeira pausa, o assistente continuou. O pensamento exterioriza-se e projeta-se, formando imagens e sugestões que arremessa sobre os objetos que se propõe atingir. Quando benigno e edificante, ajusta-se às leis que nos regem, criando harmonia e felicidade. Todavia, quando desequilibrado e deprimente, estabelece aflição e ruína. A química mental vive na base de todas as transformações, porque realmente evoluímos em profunda comunhão telepática com todos aqueles encarnados ou desencarnados que se afinam conosco. Então, olha que paulada, né? Eu vou ler só mais esse trechinho aqui para vocês entenderem, depois eu volto no caso. Em resumo, o caso em questão situava-se entre um trio amoroso, em que o marido infiel desdenhava a esposa em favor da amante. Porém, conhecidas uma da outra, ambas se odiavam, emitindo pensamentos negativos que se atingiam sem conhecimento de causa, embora sofressem os efeitos das energias lançadas. É por essa razão que pensamentos de ódio e mágoa são muito mais nocivos no dia a dia do que supostos trabalhos encomendados. Esse é um caso muito interessante que o André Luiz conta, né? Então, basicamente, acontecia o seguinte: o marido tinha uma amante e ele estava completamente fascinado por essa mulher. Essa amante era uma mulher que tinha uma mente muito vigorosa, e como a gente já viu, quem tem uma mente poderosa subjuga as mentes mais fracas.
Essa mulher, sem conhecimento de causa, exercia um domínio telepático, um fascínio sobre esse homem que se rendia facilmente à sua paixão por ela. E em casa ele desdenhava a esposa, desdenhava os filhos, né? E não ligava muito para nada porque ele estava hipnotizado por essa mulher que, na sua visão, né, de homem, lhe saciava todos os desejos. A esposa suspeitava, em determinado momento ela teve certeza que eles tinham um caso. Então ela passou a ter muitos pensamentos de revolta, de raiva, de ódio contra essa mulher. E os pensamentos da esposa iam como uma bomba até a mulher, que de repente revidava, mas repito, sem conhecimento de causa. Todo mundo já viveu isso. De repente você está lá lavando louça, de repente você começa a pensar no seu chefe, você fala, aquele vagabundo, aquele homem, não reconhece nada do que eu faço, ainda me deu uma bronca na frente de todo mundo, e aquilo ali você está com aquela mágoa, você está ruminando aquele sentimento, você está jogando uma bomba no cara, né? E de repente o cara pega e joga em você de novo, que aí aquilo quando atinge ele, de repente ele pensa, nossa, aquele funcionário está me dando trabalho demais, nossa, não sei o que eu não mandei aquele cara embora ainda, amanhã eu vou conversar com o meu chefe, não sei o que. Isso é inconsciente, isto é, essas pessoas não estão voluntariamente manipulando energia umas em relação à outra. Mas independentemente disso, elas estão numa contenda, numa disputa, numa guerra mental em que os pensamentos estão se entrecruzando no espaço. E isso não é só energia do ponto de vista assim, etérico da coisa. O André Luiz, aqui foi só um recorte, né? O caso é muito mais extenso. Mas o André Luiz, ele estava lá ajudando e de repente ele vê um flash. E esse flash, ele vê um vulto de uma mulher. E ele fala, que isso? Aí de repente aparece de novo, até que se materializa ali a figura da mulher. Isto é, os pensamentos dela da amante, se projetavam em direção à esposa, a tal ponto que chegando ali eles assumiam a forma da mulher, como se a mulher literalmente estivesse ali para afrontá-la. A gente vê muitos casos de assombração de pessoas vivas, né? Aqui a gente não vai entrar em ataque, mas se você entrar em profundidade, mas se vocês lerem o Ataque Defesa Astral ou Autodefesa Psíquica, vocês vão ver que existem ataques espirituais em que a pessoa ela mentaliza a sua própria imagem e lança isso contra a pessoa. Aí o alvo começa a ter sonhos, ele começa a sonhar com a pessoa, ele vê o vulto da pessoa, né? E aquilo ali nada mais são do que energias nocivas que, no entanto, assumem um aspecto físico do seu próprio emissor. E é isso que explica muitas vezes sonhos que a gente tem com pessoas vivas, né? Às vezes porque estão pensando muito na gente ou porque estão nos odiando muito fortemente. Então vejam que nesse caso aqui, elas estavam nessa contenda mental a tal ponto que os espíritos que estavam acompanhando o caso estavam temendo pela sua saúde. Por quê? Porque ela tinha verdadeiro ódio por essa amante, né? As veias aumentavam, o fluxo sanguíneo no cérebro aumentava, ela pensava com muito ódio e ela podia dar um piripaque, um AVC, qualquer coisa assim. Então aquilo que começa emocionalmente, acaba em algum momento se materializando no físico da própria pessoa, né? Então, enfim. Assim, a primeira defesa que todos devemos aprender é a de não plantar ódio no coração de quem quer que seja. Quanto mais se estuda a espiritualidade, mais se deseja viver em paz. E para isso não basta cercar-se de amuletos, firmezas e proteções. É fundamental que saibamos plantar afeições pelo caminho. E se mesmo assim não formos capazes de cativar a todos, no mínimo, não devemos responder ódio com ódio, fogo com fogo, pois isto apenas aumentaria o sofrimento de ambos os lados. Então a primeira técnica de defesa que nós estamos vendo aqui é simples de entender, nem sempre simples de praticar, mas é um convite a todos. Não plante ódio no coração de ninguém. Sabe aquele ditado assim, falem mal, mas falem de mim? Aquelas pessoas que fazem questão de ser lembradas, ainda que seja por algo ruim. Não seja esse tipo de pessoa.
Você não vai querer que 2, 3, 4, 10 indivíduos fiquem pensando mal de você. Vocês já pararam para pensar, por exemplo, por que a maioria dos chefes, com perdão da palavra, são todos filhos da puta? Eu faço uma brincadeira, né, dizendo que existem 4 perguntas existenciais, né? Quem sou, de onde vim, para onde vou? E a quarta, será que para ser chefe você tem que ser um filho da puta? Ou seja, alguém desagradável, uma pessoa ruim, mau caráter, que maltrata os outros, que pisa nas pessoas? E talvez você aí me diga, não, Léo, mas espera lá, nem todo chefe é assim, graças a Deus, né? Mas como psicólogo, eu posso dizer para vocês com toda a certeza do mundo, nesses anos todos que eu estou mexendo com psicologia, o assunto número 1 que as pessoas me trazem no consultório tem a ver com serviço. Depois, com relacionamento afetivo, marido, mulher, namorado, namorada. E por fim, família. Mas o assunto número 1 é sobre serviço. As pessoas são muito infelizes em seus trabalhos, passam muita raiva. E aí você imagina, por exemplo, uma empresa com 100 funcionários que todo mundo odeia um determinado funcionário. Um chefe, todo mundo pensa mal desse cara. Todo mundo odeia ele. Imagina a quantidade de energia ruim que ele recebe dessas pessoas, como isso deve fazer mal a ele e como isso, ao mesmo tempo, é um estímulo para que ele continue sendo cada vez mais ruim. Porque ele vai recebendo só energia ruim, vai se tornando aquela pessoa amarga, pessoa de má com a vida, uma pessoa de mau humor. Então, essas energias ruins só reforçam nele tudo que ele tem de ruim. Então, a tendência é que ele piore. É por isso que lá nos evangelhos, Jesus fala, olha, orem por aqueles que vos perseguem e caluniam. Não respondam mal com mal, não joga de volta o pensamento ruim nesse cara. Ora por ele, porque é uma forma de tentar torná-lo bom, né? Apesar de ser muito difícil. Mas enfim, é um ponto que merece a nossa reflexão. Então, primeira técnica aprendida em nosso curso, faça o possível para que as pessoas não odeiem vocês, porque senão vocês vão receber chibata dessas pessoas a vida toda. Outro fator importante para se conquistar a paz é a manutenção do silêncio, interna e externamente. Diante de um desafeto, de uma palavra rude, de um acontecimento negativo, silenciar a mente e o coração, a fim de não alimentarmos com gasolina o conflito que se aproxima. Não é preciso bater de frente na maioria dos casos, sendo perfeitamente possível evitar grandes confusões, simplesmente mudando de assunto, desconversando ou saindo de perto da origem dos problemas. Eu já contei essa história algumas vezes aqui no canal, mas eu vou contá-la rapidamente. Quando eu comecei os meus estudos em espiritualidade, na época ainda do saudoso Orkut, eu tive um adversário. Naquela época, era comum que as comunidades do Orkut elas se atacassem, elas se alfinetassem. Então eu fazia parte de uma comunidade e esse cara fazia parte de outra. Então ele produzia estudos de lá, eu produzia estudos de cá. E tudo que eu fazia ele me criticava, tudo que ele fazia eu o criticava. Nós tínhamos visões bem diferentes a respeito disso. Por um lado, era bom esse tipo de embate, porque isso me forçava a estudar. Eu costumo dizer que ele foi o meu grande incentivador ao estudo, porque como ele também estudava demais para não ficar atrás, então eu corria e aprendia e estava sempre lendo para ter argumentação melhor e poder rebater as críticas que ele fazia, né? E assim foram durante anos. Mas por um lado também era uma baita perda de tempo, uma disputa de ego sem propósito, né? Porque no fim não interessava o que a gente estava estudando, o que a gente queria é mostrar um para o outro quem sabia mais. E assim foram alguns anos. Eu me lembro que eu chegava do meu serviço correndo, eu ligava o computador e já ficava o dia inteiro pensando, aquele argumento que ele usou, eu vou pegar ele aqui, eu vou falar isso para ele. Então eu ficava maquinando aquilo e eu aposto que ele fazia o mesmo também. E aí um belo dia ele parou de responder. Ele não respondia mais. E aquilo foi me intrigando, né? Pensei, deve estar de férias, né? Aí passou um tempo, nada. E quem é das antigas deve se lembrar que quando uma pessoa morria, geralmente o familiar ia no perfil da pessoa e informava que ela havia falecido, né? E foi o que aconteceu. A família dele foi lá e fez um post
dizendo que ele havia infartado. E aquilo, gente, quando eu conto essa história as pessoas riem, mas é muito sério isso. Vocês não têm ideia do abismo que se abriu debaixo dos meus pés. Porque todo santo dia, durante uns 3 ou 4 anos, a gente se degladiava, não sei, na internet, para ver quem sabia mais. Era um estímulo para mim enorme. Eu acho que boa parte da memória que eu tenho para os ensinos espirituais vem do tanto que eu tinha que estudar para poder discutir com esse cara. E aí, do nada, a família vai e posta, olha, infelizmente ele infartou e fez a passagem. Aquilo ali, a internet para mim descoloriu. Eu entrei numa tristeza, porque eu pensava assim, e agora? Quem que vai discutir comigo? Porque assim, modéstia à parte, desde aquela época, eu sabia que o meu entendimento espiritual era superior à média. Tá? Eu falo isso sem realmente nenhum lastro de orgulho besta. Mas era perceptível. Então, esse cara não, esse cara estava de igual para igual. Ele era bom pra caramba. E ele foi o meu grande incentivador. E agora ele estava morto. Com quem que eu ia conversar? Com quem que eu ia discutir? E não tinha mais ninguém. Então a internet deu uma descolorida. E eu comecei a entrar num processo de culpa. Meu Deus, quanto tempo eu perdi discutindo com esse cara, disputando para ver quem sabia mais, que bobagem. Agora esse cara desencarnou. Imaginei que do plano espiritual ele pudesse algum dia vir me encontrar, porque a gente só se conhecia pela internet. Eu nem sei onde que ele morava. Se você é das antigas, você deve se lembrar que até alguns anos atrás as pessoas não usavam seus nomes verdadeiros na internet, eram os nicknames. Coisa de velho, né? Mas a Barba Branca denuncia. Nickname. Então você fazia o perfil, aí você colocava, tipo, o primeiro nome era o seu nome mesmo e o segundo nome era um nome místico, ou sei lá o que era, né? Você não punha seu nome de verdade, porque as pessoas tinham muito receio de se expor na internet, que é o contrário de hoje, que se expõe até demais, né? A pessoa vai no banheiro, ela põe e vai no banheiro. Ela vai comer uma pizza, ela põe que ela está comendo uma pizza. Ela sai na rua, ela põe que está na rua. Hoje é uma exposição excessiva, mas lá para 2000 e essa época devia ser 2008, 2009, 2010 por aí, isso não era tão comum. Então eu nem sabia quem era esse cara. E a partir dali eu tirei uma lição que eu tento e em grande parte eu consigo, que é não discutir com ninguém. Eu gravo os meus conteúdos, eu dou as minhas opiniões, eu falo, tudo isso aqui é opinião, mas eu aprendi com a vida a não bater boca, a não discutir, a não brigar. Às vezes eu caio na tentação, sim, mas graças a Deus, na grande maioria das vezes eu me saio bem. Esses dias num grupo de ayahuasca, o cara foi e postou um negócio assim, não tem um céu para você ir, não tem um inferno, quando você morrer você vai pro nada. E aí cada religioso que tentava falar, olha, não é bem isso, eu tive experiências diferentes, ele só ridicularizando. Aí eu peguei e falei para ele assim, cara, tudo isso daí que você está afirmando são crenças iguais às minhas, iguais às de qualquer pessoa, porque você não tem como provar que não existe uma vida após a morte, você não tem como provar que não existe um mundo espiritual. E aí ele deu uma resposta assim toda cínica, debochada, do tipo assim que faz o sangue de qualquer um ferver. E eu pensei, eu vou responder esse cabra. E eu cheguei a responder, fiz uma resposta, mandei, mas deu 30 segundos que eu postei, eu me lembrei desse cara que desencarnou. Eu falei, não vale a pena, eu fui lá e apaguei a resposta, deixei lá. Ele zombando, né, sendo cínico no meu comentário, e falei, cara, ele não é ninguém, daqui a pouco ele passa, ele some, eu nem sei quem é esse cara, e vida que segue, né? Então, eu quis contar essa história porque eu acho que essa realmente é a primeira forma de defesa que a gente vai exercitar, né? Se a gente não puder cativar as pessoas, no mínimo, não deixa ninguém com ódio de você, não. Tenta seguir em paz seu caminho, já tá lindo assim, né? Bom, agora vamos falar sobre o ataque voluntário. O ataque voluntário, nascido do desejo deliberado de fazer mal a uma pessoa, pode ser provocado tanto por encarnados quanto por desencarnados. No entanto, como já abordamos este assunto pela ótica do além nos capítulos anteriores, foquemos agora nos ataques promovidos por pessoas encarnadas. Vejamos um exemplo citado no livro Ataque e Defesa Astral, de Marcelo Mota, página 6.
Vocês vão ver, se vocês lerem uma autodefesa psíquica, que ele está falando do caso da John Fortune, mas de uma forma muito mais agradável de se ler. Vamos lá. Senhor N, eu estive revendo o caso que o senhor me apresentou ontem à noite. As suas acusações eram completamente sem fundamento. É a segunda vez que o senhor faz isso, e se houver uma terceira, eu serei forçada a pedir sua demissão. O homem alto, magro, moreno, de olhos penetrantes, absolutamente não se perturbou. Olhando fixamente a moça, 15 anos mais jovem que ele, disse-lhe com voz firme e serena: quem vai pedir demissão é você. Antes de sair deste escritório, você vai admitir que é incompetente e que não tem confiança em si mesma. Olha a paulada, hein? Ora, muito poderia ser dito contra a competência de nossa colega que mal atingira a maioridade e estava ainda em seu primeiro emprego, mas autoconfiança é coisa que podemos testemunhar nunca lhe faltou. Ela respondeu imediatamente que se N tinha dúvidas quanto à sua capacidade para o cargo, poderia expressá-lo por escrito diretamente aos proprietários do colégio, quando ela teria prazer em responder às acusações e apresentar algumas por sua vez. Em vez de replicar ou discutir, o homem olhou-a fixamente nos olhos e repetiu em voz clara e firme: você é incompetente, você sabe disso. Você não tem confiança em si mesma e vai admitir que não tem. Isso não é verdade, nossa colega protestou. Eu faço bem o meu trabalho e o senhor sabe que eu faço. Este foi o segundo erro que ela cometeu. Se tivesse mais experiência da vida ou um módico treino oculto, teria se retirado imediatamente. Em vez disso, ela ficou e procurou dialogar com o oponente. Este meramente repetiu suas duas frases anteriores e continuou repetindo-as como uma ladainha. Nossa colega entrara em seu escritório às 10 horas da manhã. Saiu às 3 da tarde. Durante este intervalo de tempo, segundo ela, o homem repetiu seu mantra venenoso várias vezes. Ela entrara uma jovem alerta, cheia de saúde. Saiu em total estado de confusão mental e esgotamento físico. E esteve doente durante mais de um ano. Interessante, né, gente? Bom, quem nunca participou de uma discussão familiar ou no trabalho e sem perceber acabou concordando com uma das partes, ainda que intimamente não concordasse, ou tenha se sentido esgotado após uma longa discussão infrutífera. Como a maioria das pessoas não sabe utilizar a própria força mental, os efeitos adversos acabam sendo involuntários. Porém, quando se trata de alguém treinado em técnicas hostis, o caso é diferente. No exemplo em questão, o Sr. N utilizou-se do que podemos chamar de sugestão hipnótica, que, diferentemente do que possa sugerir ao leitor, acostumado com os programas vespertinos em que hipnotizadores fazem pessoas da plateia comerem cebolas, trata-se de uma forte técnica magnética, em que o mago concentra seu poder mental aliado a uma forte vontade e canaliza através do olhar e da fala sua força sobre a vítima, que pega de surpresa e presa por convenções sociais que raramente abalam as pessoas perversas, mostra-se aturdida e procura reagir, o que é um erro. Então, olha só, existem sim técnicas de magia que vai pelo chamado hipnotismo, pela força magnética, nos mesmos princípios do passe. Então, o que o cara faz? Ele concentra a sua força mental através do seu olhar, então ele faz um olhar penetrante, uma coisa que intimida as pessoas. Vocês já devem ter passado por essa experiência, quando, sei lá, mostra um bandido preso na televisão e a câmera pega e fala, cara, esse daí tem cara ruim mesmo. Você vê na expressão dele que ele tem uma cara ruim, ele transmite uma maldade no olhar, não é? Então o nosso olhar, ele tem esse poder de passar uma mensagem, de passar uma força ou uma fraqueza, dependendo de como se olha. Então veja que aqui no caso, esse cara ele havia feito uma acusação contra um colega professor, que era pura balela.
E aí ela, que era então diretora, né, ela fez uma análise ali e falou, não, tá tudo infundado o que ele falou. E ela chamou o cara para se impor, o senhor falou aquilo ali, o senhor fez acusações falsas, eu tô vendo, se isso acontecer o bicho vai pegar. Numa tradução momentânea portuguesada, brasileirada, né? Ele não reage, ele olha para ela e fala, você é incompetente, né? Você não confia em si mesma. O que ele está fazendo? Está dando comando hipnóticos. E ela tenta reagir, porque aqui tem um ponto importante, né? As pessoas perversas, elas não ficam presas pelas convenções sociais. Elas são ousadas, né? Elas fazem coisas, elas dizem coisas que deixam todo mundo assim de cabelo em pé. Mas as pessoas boas, elas são tímidas, são retraídas, elas não querem se manifestar, são sempre evasivas, né? Nunca falam diretamente aquilo que pensam, ficam rodeando, né? E ali, quando você pega uma pessoa boa e recebe um ataque desse, essa pessoa quer reagir. Só que se ela não tem conhecimento desses processos mágicos, ela vai se enrolando na teia da aranha, porque quanto mais ela rebate, mais ela entra na sintonia do cara. E o cara disparando comando, disparando comando, disparando comando, disparando comando. Então, depois vocês pesquisem para ver o que aconteceu com essa história. Quanto mais a pessoa rebate, mais entra em sintonia com o atacante. Afinal, ninguém é desrespeitado e permanece emocionalmente neutro. As alterações emocionais da vítima que deseja revidar os insultos geram ainda mais afinidade com a energia do atacante. E por isso, antes mesmo que se dê conta, estará presa à teia do mago como uma formiga na teia da aranha. A sugestão hipnótica infunde uma ideia que pouco a pouco é penetrada na cabeça do alvo, que se não for forte o suficiente para provocar uma reação imediata, e como eu falei, eu vou deixar em suspense como terminou a história, cujo trecho transcrevi como um incentivo para que o leitor leia o referido livro. No mínimo, causará dúvidas, confusões e deixará a pessoa alva aturdida quanto às próprias ideias. Quantas vezes atendi pessoas no consultório que, relatando uma briga com o marido, por exemplo, diziam coisas como: tenho a impressão de que estou ficando doida, porque ele fala uma coisa e faz outra, e me deixa em dúvida sobre meus próprios pensamentos e atitudes. Muitas vezes, numa discussão acalorada, aquele que tem mais força mental acaba infundindo sua razão na mente da parte desfavorecida, embora, como já dito anteriormente, isso ocorra de forma involuntária, na maioria dos casos. E é interessante, né? Eu já atendi muitos casos no consultório de pessoas que falam isso, né? Meu marido ele quer me deixar doida, eu não sei o que pensar, porque ele fala uma coisa, ele faz outra, e quando eu falo para ele o que eu sinto, ele fala que eu tô doida, que eu tô vendo coisa. Então, assim, as pessoas que têm uma mente forte, elas não necessariamente têm conhecimento técnico de hipnose, de magia, de espiritualidade. Então, elas conseguem fazer o seu efeito de forma não tão consciente, digamos assim. É que nem uma pessoa que tem uma lábia, que é um excelente mentiroso. Ele não tem esse efeito só porque ele consegue mentir com seriedade. Ele inventa histórias que são tão convincentes que ele coloca a sua força naquilo. Então, quando você escuta a história de um mentiroso, você não está ouvindo só palavras, você está recebendo energia. E aquilo vai te penetrando mente adentro e vai te convencendo que a pessoa está com a verdade. E aí, quando você descobre que aquilo era mentira, você fica chocado e fala, meu Deus, mas como é que a pessoa pôde mentir dessa forma? E aí você fica chocado, né? Mas é isso. Tem gente que consegue mesmo, é a força mental do indivíduo posta em ação, né? Então, aqui já fica uma outra dica, né? Quando você perceber que você está discutindo com alguém, seja sua esposa, seu marido, seu filho, colega, chefe, etc., pare enquanto é tempo, porque para muito mais do que as consequências físicas ou emocionais dessa discussão, você pode, sem perceber, acabar entrando na sintonia do agressor. E aí quando você vê, você está completamente fora de si, gritando, falando bobagem. Então a gente tem que tomar cuidado com isso.
perceber essas coisas no momento em que elas estão acontecendo. Seja como for, a sugestão hipnótica é realmente muito poderosa. E por isso muitos magos fazem questão de serem fotografados em poses exóticas que lhes facilite a captação de um olhar penetrante e não raro maldoso. Pesquise, por exemplo, imagens do Crowley, Rasputin, da John Fortune e observe a expressão de seus olhares. Eu até não devia ter pego essas imagens, mas vamos lá, eu acho que dá pra gente fazer isso aqui, né? Crowley, Aleister Crowley. Vamos ver, acho que vai aparecer para vocês, né? Olha a pose exótica, né? Olha o olhar penetrante. Olha só, uma foto normal, olha a pose, olha o olhar penetrante. Espero que vocês possam ver. Olha essa aqui. Parece um filme de terror da Deep Web, né? E vocês podem ver que em muitas fotos, né, ele faz essa questão, né, de estar com esse olhar penetrante, esse olhar forte, né? O Rasputin, pois se vocês não souberem quem são esses caras, pesquisa aí. Esse aqui tinha cara de doido, né? Também, ó, o olhar penetrante, ó. Esse aqui é um outro mago. Olha essa foto. Olhar penetrante, né? Sempre assim, as poses, né, ó. Fazendo ali um símbolo. Ó, outra pose. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Até John Fortune, né? Que é toda meiga, mas também era uma magista muito... Opa, John Fortune. Não tem muitas fotos dela, né? Mas a gente vê também um olhar bastante... que é bastante penetrante. Deixa eu ver, não tem nenhuma aqui com uma qualidade melhorzinha, né? Não é. Mas enfim, acho que vocês entenderam qual que é a lógica da coisa, né? Entre os espíritos, a técnica também é bastante utilizada, pois produz o mesmo efeito, fazer penetrar na mente uma ideia fixa. Porém, como o corpo espiritual é maleável, as transformações são mais perceptíveis. Vejamos este caso do livro Libertação, de Chico Xavier, página 69. Presta atenção. Em seguida, fixando sobre ela as irradiações que lhe emanavam do temível olhar, olha o olhar de novo, asseverou peremptório: a sentença foi lavrada por si mesma, não passa de uma loba, de uma loba. À medida que repetia a afirmação, qual se procurasse persuadi-la a sentir-se na condição do irracional mencionado, notei que a mulher, profundamente influenciável, modificava a expressão fisionômica, entortou-se-lhe a boca, a cerviz curvou-se, espontânea para a frente, os olhos alteraram-se dentro das órbitas, simiesca expressão revestiu-lhe o rosto, via-se patente, naquela exibição de poder, o efeito do hipnotismo sobre o corpo perispirítico. Olha, dá medo isso aqui, hein? O André Luiz está narrando uma espécie de tribunal que foi feito ali nas regiões trevosas, em que alguns magos negros, essa obra é um livro que fala dos magos negros, eles estão ali, né, fazendo uma espécie de julgamento da vida das pessoas. E ali, eu não coloquei isso aqui, mas eu vou deixar uma pulguinha para vocês consultarem mais essa obra. Libertação é um dos meus livros favoritos do André Luiz. Esses magos negros, eles tinham um aparelho. E esse aparelho, eles chegavam perto dos espíritos para medir, digamos assim, o grau de evolução. Se o espírito fosse muito inferior, o aparelho acusava. Mas se ele fosse razoável, ele apontava neutralidade. O aparelho não tinha condição de registrar um espírito superior. Então ele ia da neutralidade até a inferioridade. Assim eles iam medindo a energia dos espíritos e separando eles por lotes, digamos assim. Eu não lembro da história dessa mulher, né? Já tem alguns anos que eu li esse livro, mas eu lembrava dessa citação. Eu não me lembro o que ela apronta,
E aí o espírito começa então o processo de hipnotismo. Você é uma loba, você é uma loba, você é uma loba. E aquilo vai chegando com uma força magnética tão grande que o corpo dela vai se transformando. Não é que ela vira um lobisomem, não é isso, né? Mas o André Luiz fala, ela entorta a boca, né? A coluna se deforma, os olhos se alteram. Ela assume um aspecto animalesco em seu corpo espiritual fortemente influenciado pelo pensamento. Então dá para ver que não é brincadeira, né? Isso aqui é coisa séria. As sugestões hipnóticas, elas são reais e voluntárias ou involuntárias, elas causam muito estrago. Ainda tinha mais um restinho. Temos aqui a gênese dos fenômenos de licantropia, inextrincáveis ainda para a investigação dos médicos encarnados. Lembras-te de Nabucodonosor, o rei poderoso a que se refere a Bíblia? Conta-nos o livro sagrado que ele viveu sentindo-se animal durante 7 anos. O hipnotismo é tão velho quanto o mundo e é recurso empregado pelos bons e pelos maus, tomando-se por base, acima de tudo, os elementos plásticos do perispírito. Então fica aí a reflexão. Existem ainda outras tantas formas de ataque que não serão pormenorizadas, pois seria uma verdadeira tragédia que, na intenção de exemplificar, algum desavisado utilizasse essas páginas para aprender sobre o que não presta. No entanto, descreverei de forma sucinta o que penso ser mais comum, seja em razão da literatura sobre o assunto ou sobre aquilo que já me falaram as entidades. Então, assim, tem um monte de formas de ataque espiritual diferentes, mas eu não vou gastar muito tempo falando sobre isso, porque eu não quero que algum maluco pegue essas informações como inspiração para começar a estudar sobre o que não presta, ok? Mas mesmo assim, eu vou fazer um resumo daquilo que eu considero mais comum, tá? Bom, o tipo mais poderoso de ataque espiritual ocorre quando médium e entidades perversas se unem no mesmo propósito. O médium ou mago encarnado prepara o ritual, preste atenção nisso, e as entidades executam o ataque. O ritual em si frequentemente serve a 2 propósitos. Primeiro, o de favorecer ao mago a concentração de suas forças através de um cerimonial. Segundo, o de encher os olhos de seu cliente, que muito provavelmente desembolsou bastante dinheiro para que um determinado ataque ocorresse, e não ficaria satisfeito a não ser que veja algo impactante. A força do trabalho, porém, está na energia gerada durante o ritual e não no ritual em si. Quem está no nosso grupo de WhatsApp deve se lembrar daquele vídeo que eu postei do pessoal fazendo um ritual de quimbanda que muita gente achou aquilo assustador. Sacrifício de animal, o ambiente todo escuro, todo esquisito, né? Cheio de velas, figuras assim sinistras e bota ali cabeça de animal, faz desenho com sangue. Vocês devem lembrar desse vídeo que eu botei no grupo, né? Pois então, aqui a gente precisa entender o seguinte: a força do trabalho está nos espíritos que ajudam esse médium. Então, é uma combinação de forças. O médium faz a parte de cá, eles fazem a parte de lá. O ritual, ele só serve para o médium, para ele alterar sua consciência. Como nos rituais de Umbanda, né? Todo terreiro tem um ritual de abertura, né? Você faz as saudações, canta para defumar, canta para abrir a gira, canta para chamar os guias, depois vem a incorporação. Ah, mas precisa de tudo isso para incorporar? Não. Você pode incorporar no silêncio se você quiser, mas o ritual ele vai fazendo o quê? Que a sua mente entre cada vez mais fundo no trabalho que está sendo realizado. Então é como se você fosse deixando lá fora e fosse se tornando o médium. O ritual te leva do ponto A ao ponto B. Então todo ritual de magia negra, de magia negativa, ele faz o mesmo princípio. Ele está alterando a consciência do mago, ele está levando ele a se concentrar naquilo que ele está fazendo. Porém, por outro lado, tem um efeito marqueteiro, digamos assim. Porque veja,
Vamos supor que eu faça trabalhos negativos. Aí você que está me ouvindo agora, está me vendo, você me procurou, que sei lá, você quer que eu faça uma amarração para você. Aí eu falo, beleza, eu faço R$ 7.000. E aí você vende o carro, você pega dinheiro emprestado no banco, você dá, as pessoas fazem de tudo para satisfazer os seus egos. Então o cara vai lá e ele cata R$ 7.000. Aí ele vem e me dá R$ 7.000. Vocês concordam que eu não posso simplesmente botar uma velha em um copo com água, fazer uma oração e pedir para os espíritos fazerem o trabalho? Tem que ter toda uma estética, tem que ter toda uma ritualística. A pessoa que ela for ver o trabalho executado, ela tem que se impressionar. Da mesma forma que vocês se impressionaram com esse vídeo que eu mandei no grupo. Se não for assim, você não cativa a pessoa, você não faz com que a pessoa saia dali com a certeza de que o trabalho realmente foi feito. Mas na grande maioria das vezes nem precisava daquilo tudo. É para impressionar realmente quem está assistindo, quem vê esses rituais. Entendem? Isso é muito importante. Bom, empregando-se elementos como sacrifício de animais, bebidas diversas, comidas das mais exóticas e principalmente excedendo momentaneamente seu corpo, para que entidades grosseiras possam reviver, ainda que brevemente, as alegrias da materialidade, o médium consegue a simpatia de espíritos perversos que lhe atenderão os desígnios, pelo menos por algum tempo. Desliguei o ar que estava ficando frio, agora esquentou de novo. Também estou com a luz desse tamanho no rosto. Eu vou contar uma coisa para vocês. Tem médiums desses que fazem trabalhos negativos que eles fazem o seguinte: quando você chega lá para pedir uma coisa, eles não viram para você e falam, eu faço. Então, se você conhece um médium que já aceita o serviço antes de consultar os espíritos, isso já é um bom indício de que ele é um enganador. Porque os caras que realmente mexem com magia negra, eles não saem aceitando o trabalho assim. Você faz para ele a proposta. Aí ele vai conversar com os guias dele, com os espíritos que ajudam, para ver se esses espíritos aprovam ou não aprovam o trabalho. Porque vamos supor, ainda nesse exemplo, né? Você chega aqui para mim, vamos supor que eu sou esse cara. E aí você fala, eu quero fazer uma amarração, meu marido me largou, minha esposa me largou. Beleza, aí eu falo, R$ 7.000. Só que antes disso, eu vou consultar os meus guias. Eu vou perguntar, e aí? E essas entidades vão dizer, dá para fazer, não dá para fazer. Vamos supor que no exemplo, né, o marido ou a mulher a ser amarrada seja um médium de um terreiro. Ele tem proteção dos guias. Você não vai conseguir chegar lá e fazer uma amarração assim. Os guias dele não vão deixar. E aí? Então esse é um primeiro indicativo. Quando o cara sai aceitando o trabalho sem nem conversar com seus guias, isso daí já é um bom indício de que ele é um tranqueira. Quer dizer que ele está ali só para ganhar dinheiro mesmo. Agora, quando você vai e conversa com o cara e ele fala, não, eu tenho que consultar os espíritos, volta amanhã que eu te dou uma resposta. Esse daí me dá medo, porque ele está agindo corretamente. Então ele vai conversar com os espíritos dele e esses guias vão falar para ele, ó, aceita e nós vamos fazer o trabalho em 10 dias, ou seja, vai levar uns 10 dias para a gente quebrar a vontade daquele cara. E aí, ele aceita então. Aí ele vai dar o preço dele, 7.000. Não, mas por que 7.000? Porque ele vai gastar parte desse dinheiro com essa ritualística que eu mencionei. Ele vai comprar um monte de coisa para poder impressionar os olhos e também porque geralmente são rituais dispendiosos, né? Para você comprar um animal para matar não é tão barato, né? Sei lá, eu vejo o pessoal falando, né, de 500 a 600 reais para você comprar um bode. Então, assim, não é 10 reais. Mas parte desse dinheiro, com certeza, é o lucro que ele vai ter na realização do trabalho. E a outra parte desse dinheiro ele vai utilizar para comprar as coisas que as entidades querem. Eu já vi caso, por exemplo, que os espíritos que estão ajudando um determinado médium, chega uma hora que eles falam assim, a gente não quer nada material, não quero cigarro, não quero bebida, eu quero uma mulher. Eu quero que você arrume uma mulher para mim. E aí o cara pega esse dinheiro, contrata uma prostituta para que ela possa ir até o local de trabalho, onde ele incorpora esses guias para ter relação sexual com a mulher.
Eu sei que às vezes quem não está familiarizado com essas coisas, ouvir isso assim chega, meu Deus, isso existe, existe. Às vezes o cara vai lá, contrata uma, duas prostitutas, né? Leva até lá e incorpora um, dois, três, sei lá quantos espíritos que esse cara trabalha só para eles poderem momentaneamente participar do sexo como fariam se estivessem vivos, como uma forma de satisfazer os desejos. É por isso que geralmente esses espíritos acompanham esses médios, porque ele está dividindo com eles alguma coisa, o seu próprio corpo. Então o cara vai lá, pega um dinheiro e compra um uísque de R$1.000. Nem sei se existe, mas imagino que exista, né? Um uísque super top, assim, que só gente, um dinheiro toma. Aí o cara vai lá, incorpora o espírito, bota aqui no copo, bebe. Esse espírito desincorpora, incorpora, outro bota de novo, bebe. E assim vai. É por isso que esses espíritos ficam ajudando esse cara, porque eles estão ganhando alguma coisa com isso. O médium está ganhando dinheiro e eles estão ganhando aquilo que eles desejam, né? Se eles querem um charuto cubano enrolado nas coxas de uma mulher virgem, é uma brincadeira, nem sei se isso existe. Mas quero dizer, se eles querem um charuto super sofisticado, ele vai lá e compra. Se eles querem uma bebida top, ele compra. Mas se ele quer também ter sexo com uma mulher, ele vai lá e paga. É isso, gente, isso é realidade, isso realmente acontece. Só que, graças a Deus, como eu falei, o número de médiuns que trabalham para o mal é muito pequeno, dos verdadeiros. Mas, enfim, este tipo de coisa acontece. Bom, essas entidades recolhem, agora vamos ver como é que funciona o trabalho, né? Essas entidades recolhem toda a energia psíquica do médium, misturando-a com as suas próprias, adicionando elementos voláteis da bebida e dos alimentos ofertados, formando um todo energético bastante nocivo, uma bomba espiritual, que atingirá o alvo sem piedade alguma. Como já vimos, o alvo receberá de acordo com a sua afinidade. Porém, como somos mais ou menos vulneráveis, é bastante provável que o mínimo de sucesso possa produzir um grande estrago. Então eles tiram a energia da bebida, tiram a energia da comida, tiram a energia do sacrifício animal, tiram a energia do médico, tiram a energia deles, faz ali uma bola energética. O que eles fazem? Eles vão até a pessoa, pegam aquela bola e colocam dentro do corpo da pessoa, se ele não tiver proteção espiritual. Eu já contei esse caso aqui no canal, vou contar ele rapidinho, de uma moça que se envolveu com um cara que era chegado nessas coisas, o relacionamento não terminou bem e ele, para se vingar, ele fez um trabalho contra ela. Então ele fez exatamente o que eu descrevi aqui, com um adicional de que ele pegou os elementos materiais, levou até o cemitério e enterrou lá dentro, para esperar a decomposição, para deixar a energia pior ainda. Depois os espíritos vieram, tiraram a energia daqueles elementos, foram lá e colocaram aquilo dentro do estômago da mulher. Ela de repente começou a ter problemas. Ela não comia direito, não fazia digestão, vivia tendo dor de estômago. Daqui a pouco não queria comer, foi ficando doente, enfim. Então eu já vi isso, eu já atuei em casos assim e sei que eles são reais. Isso existe. Bom, ao receber essa carga energética, o campo áurico da pessoa é bombardeado com emissões tremendamente negativas, que produzirão sensações das mais diversas: tristeza, cansaço, desânimo, apatia. A persistência no ataque, que pode durar dias, talvez semanas, levará o indivíduo à depressão, ansiedade, fobias, e os mais terríveis pensamentos lhe passarão pela mente. Se os processos persistirem por mais tempo, o que geralmente requer que a parte interessada pague cada vez mais para reforçar o trabalho, o alvo pode tornar-se doente, transtornado com sintomas que beiram a loucura. Se afastará das pessoas, largará o emprego e viverá de forma errática, até que caia enfermo e assim padeça, talvez por anos. Se os ataques ainda assim persistirem, é provável que venha a desencarnar. Então, enfim, ataque espiritual é uma coisa muito séria. E esses caras que fazem isso, de tempos em tempos, eles pedem para reforçar. Então, por exemplo, você pediu, você foi lá, pediu para esse cara, olha, eu quero que você tire o meu chefe do meu caminho. Ele fala, beleza. Eles começam então a atacar esse chefe.
Ataca, 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 esse cara começa a ficar doente, começa a ficar anêmico, começa a ter tontura, começa a passar mal, sei lá, um monte de coisa. Só que ainda assim ele resiste, ele não quer largar a empresa. Aí vai chegar uma hora que o pai de santo vai ligar para você, né, ou o médium que mexe com isso, e vai falar, olha, eu preciso reforçar o trabalho. Porque assim, as entidades não vão ficar fazendo aquilo infinitamente só porque você foi lá e pagou e eles usufruíram daquilo. Você precisa reforçar o trabalho, isto é, você dá mais dinheiro para ele comprar mais coisa, com isso as entidades tentar convencer essas entidades a continuar investindo contra essa pessoa. Então tem que ter um estímulo muito grande, entenderam? E aí eles continuam batendo, batendo, batendo nesse cara até, enfim, conseguir produzir o efeito. Se isso continuar por longos períodos de tempo, os efeitos podem ser muito graves. Então, cara, uma hora ele vai cair enfermo, ele vai começar a sofrer de um mal que médico nenhum consegue descobrir o que é. Aí ele vai ser diagnosticado com depressão, com esquizofrenia, ele vai falar que ele vê vultos, que ele vê sombra, que ele escuta vozes, gargalhadas. Ninguém descobre o que o cara tem e ele vai definhando. E se ele continuar recebendo essa energia negativa durante longo tempo, ele pode mesmo vir a desencarnar. Chega uma hora que o corpo não aguenta ser bombardeado com tanta energia ruim e os órgãos vão começar a falhar e o cara literalmente morre. Porém, observação importante. Aqui cumpre esclarecer o seguinte: não existem trabalhos para a morte, no sentido de alguém que paga, um outro executa e no dia seguinte o cara cai morto. Isso é fantasia. No entanto, a exposição prolongada a fluidos negativos enfraquece a pessoa, que repentinamente pode ser vítima de uma simples gripe e acabar tombando morta. Isto é real. Compreendem as diferenças entre os casos? Se o indivíduo está sob uma ação espiritual negativa durante muito tempo, e por muito tempo eu quero dizer anos, chega uma hora que, se ele não buscar ajuda, ele vai enfraquecer tanto que uma simples gripe mata ele. Isto é real, tá? Outro ponto importante, duração dos trabalhos. E aqui eu tenho certeza que o que eu vou falar vai na contramão do que muita gente pensa. Olha só, é comum encontrarmos narrativas de trabalhos que duram 7 dias, 7 semanas, 7 meses e até 7 anos, porque eles adoram o número 7. No entanto, a realidade é outra. Os efeitos de um trabalho espiritual só se estendem a longo prazo se continuamente forem reforçados, seja pelo mago ou pelas entidades. Não existe magia que se sustente sozinha no tempo e no espaço indefinidamente. Isso é um ponto importante. Às vezes eu vou conversar com uma pessoa, a pessoa pega e fala assim, cara, eu estou muito mal porque fizeram um trabalho para mim. Aí me conta toda a história e eu falo, olha, quanto tempo que eles fizeram esse trabalho? Não, tem mais de 10 anos isso. Aí eu falo, cara, esquece, não tem mais trabalho nenhum. Não tem magia que dura 10 anos, porque a magia nada mais é do que movimentação de energia. Alguém tem que estar movimentando. Quem que vai ficar 10 anos azucrinando uma pessoa? A não ser que seja um caso raríssimo de alguém que tem muito dinheiro e que vai ficar ali todo mês bancando o cara para ele ficar reforçando e fazendo esses trabalhos continuamente. Porque se não for assim, eu não vejo motivo. Então, na imensa maioria dos casos, esses trabalhos espirituais, eles vão se enfraquecer em prazo de alguns dias, talvez semanas. Isso é importante entender. Então, vamos lá. A força do feitiço tende sempre a ser mais intensa no começo, porém perde força conforme os espíritos contratados se interessem por outras coisas. É preciso nunca esquecer que apenas espíritos inferiores se metem nestes trabalhos e até mesmo por sua natureza raramente mantêm a palavra para além do tempo que lhes for conveniente. Eu já vi casos em que o cliente, desejando tirar satisfação sobre o trabalho contratado, acabou sendo ele mesmo atacado pelas entidades que até então agiam em seu favor. Então, a gente nunca pode esquecer que espíritos inferiores assim, eles agem por conta.
É que nem você, sei lá, pedir um favor para um traficante. O cara até pode fazer o favor que você deseja, mas ele não é seu amigo. Você não pode ir lá toda hora pedir pro bandidão do seu bairro te defender, entendeu? Aí chegou uma hora que ele fala, meu, rapa o pé daqui, que eu vou te matar se você vier me encher meu saco. Então esse tipo de entidade, ela tem que ter uma motivação específica para ela poder continuar perturbando uma pessoa. E se ela perder essa motivação, ela vai parar. E se ela para, o trabalho deixa de ter efeito. Então esse negócio, não, meu trabalho dura 7 anos, bobagem. Eles gostam do simbolismo 7, né? 7 dias, 7 semanas, 7 meses, 7 anos, 7 décadas. Não é assim que funciona. O trabalho dura enquanto as entidades estiverem envolvidas no caso. A hora que elas cansarem disso, aquilo perde o efeito. E se a pessoa achar ruim e for tirar satisfação, elas ainda podem se virar contra ela, como eu disse, eu já vi acontecer. Bom, partindo para a parte final aqui do nosso estudo, e os médiums, né? Esfriou de novo. Os médiuns atuantes e firmes no bem estão livres dos ataques? A resposta é um sonoro não. Mata e Silva, por exemplo, foi um grande médium bandista e muito conhecedor dos processos astrais. Ele próprio afirmou em diversas entrevistas que muitas vezes precisou dormir no terreiro, com todas as firmezas postas, em razão dos ataques espirituais que sofria por ter abordado assuntos polêmicos em seus livros, e ele era muito polêmico. Então, olha só, ele fala sobre isso, né, que ele recebia tanto ataque, tanta demanda, que tinha dia que ele tinha que firmar a tronqueira, firmar o congá, fazer as firmezas, abrir gira como se fosse um trabalho, e aí ele punha um colchão e deitava para dormir. Para ele poder se sentir protegido, né, dos ataques, senão o cara não conseguia nem dormir. É por isso que eu já contei para vocês algumas histórias, vou contar ela aqui de novo. Mais ou menos em 2018, durante alguns dias eu comecei a me sentir mal, comecei a me sentir triste. Eu não sou uma pessoa triste. Eu costumo dizer, eu não sou triste nem alegre, eu sou uma zona cinzenta na grande maioria do tempo. E não falo isso com pesar não, tá? Eu comecei a me sentir triste, comecei a me sentir abatido, comecei a me sentir mal. E passou um dia, passou 2 dias, no terceiro eu falei, gente, tem uma coisa errada, eu não sou assim. Por que será que está acontecendo isso? E ali durante as orações, no Evangelho, no lar, eu tive uma visão. Coisa mais incrível do mundo. Eu com os olhos fechados, fazendo a oração, de repente aquilo veio um quadro para mim. Eu vi uma casa, um cômodo com uma luz vermelha. Eu vi um notebook em cima de uma mesa. Esse notebook estava aberto no meu canal do YouTube, estava passando as minhas reflexões, eu consegui ouvir a minha voz, ou seja, ele deixou rodando as minhas reflexões, e eu vi que em cima da mesa tinha uma foto minha impressa. A foto foi impressa numa folha A4, estava em cima da mesa. E na hora que eu olhei essa foto, eu reconheci que era uma foto do meu Facebook. E ali, aquilo me impressionou e eu falei, meu Deus, estão fazendo o trabalho contra mim. O que essa pessoa fez chama-se magia simpática. Já viram nos desenhos, nos filmes, que a pessoa faz um bonequinho de pano e começa a espetar? Isso é magia simpática. É a ideia de que você faz aqui no pequeno e isso se reflete no grande. Então você encontra uma maneira de criar vínculo entre esse boneco. Então você pega, sei lá, fio de cabelo da pessoa, bota no boneco, e aí você vai furando o boneco, você quer que a pessoa comece a ter dores. A magia simpática funciona assim, é você associar elementos semelhantes. Então a pessoa deixava rodando o meu canal com a minha voz, botava a minha foto para gerar vínculo e começou a demandar contra mim. E realmente me atingiu por invigilância minha, como a gente viu no estudo sobre a vulnerabilidade espiritual. E eu comecei a ficar triste. A hora que eu tive essa visão, eu fiquei tão assustado que eu fiquei muito puto. Eu pensei, gente, eu não faço mal para ninguém. Eu sou um cara que, se eu não puder ajudar, eu não atrapalho. Eu não faço fofoca, eu não fico falando mal. Eu nem ligo para as pessoas. A única vida que eu me importo é a minha e da minha família, claro. Eu pensei, por que diabos tem alguém que está fazendo mal contra mim?
Eu não tive resposta. Eu nem sei quem é essa pessoa, a visão só me mostrou o local. E aí, na sequência, quando eu percebi isso, eu já fiz uma defumação aqui em casa, fiz um banho de ervas, reforcei as minhas orações, comecei a ler coisas positivas para levantar o meu astral e pronto. Acabou essa influência e eu voltei à minha rotina normal. Então, os médiuns não estão protegidos. E a gente vai ver aqui um relato do livro Umbanda e o Poder da Mediunidade, página 145. Tomamos a barca de volta e quando estávamos assentados debaixo de certa sonolência, olhamos repentinamente um senhor mulato que estava à nossa frente de pé, a uns 3 metros, e pareceu-nos que se transformava num estranho ser, assim como um gigantesco morcego, o qual começou a exercer uma esquisita fascinação em nossa vontade, a ponto de, subitamente, nos encaminharmos para a porta lateral da barca, dentro da vivíssima impressão de que nos iríamos lançar na água. Foi quando conseguimos estacar a borda da entrada lateral da barca, gritando intimamente para a nossa entidade de guarda. Dali chegamos à Praça 15, saltamos e fomos para casa um tanto quanto aéreos psiquicamente. Tivemos a sorte de, ao chegarmos à casa, encontrar uma entidade baixada em nossa esposa, de nome Ogum Yara, que consultava nosso cambono do caso anterior. A ela nos dirigimos para a salvar, quando nos falou o seguinte: Vosmecê veio acompanhado, o bicho é feio, tem umas asas grandes, não é? Então, demos execução às primeiras providências, até que finalizamos essa questão com o trabalho que o caso exigia. Isso tudo nos produziu grande desgaste de energia, a ponto de termos que fazer uma pausa em nossas atividades para recuperarmos as forças perdidas. Enfrentar descargas e desmandos de magia negra é tarefa dura. Exige grande atividade e conhecimento, pois que se viemos com aquele tremendo acompanhamento, foi porque não demos o caminho certo na hora certa, ficando sujeito até ao desencarne pela entidade negra que cobrava e queria o que era seu, de vez que havia sido afastada à força. Somente salvou-nos a cobertura do nosso bom amigo do astral, que nos garantiu até a gira. Isso serve para a meditação de muitos médiuns, que pegam trabalhos à torta e à direito, sem os necessários conhecimentos para encaminhá-los, ficando sujeitos ao estouro final dessa acumulada magia negra. Olha que interessante, né? Então, assim, os médiuns estão isentos porque os guias nos protegem de tudo? Não. Mas como esse caso deixou claro, quando a gente tem uma escola espiritual, é muito mais fácil passar por aquilo. Aqui no caso em questão, né, eu pus só um trecho, então talvez a história ficou um pouco confusa. Mas se vocês lerem o livro, vocês vão entender que essa entidade, ela passou a persegui-lo pelo fato dele ter atuado num caso em que esta entidade estava também atuando. Então, como o caso foi resolvido, a entidade, para se vingar, atacou o médium. E olha que nós estamos falando de Mata e Silva. O cara era fera, não é qualquer Zezinho por aí. Então, a lição que ele traz aqui é muito importante. A magia negra ela é real e ela é muito poderosa. Então, nós temos que tomar cuidado e, principalmente, sermos humildes. Tem muita gente por aí que tem uma confiança excessiva em seus guias e que acham que podem fazer tudo na raça, tudo no peito, né? Eu entro ali, meto o pé na porta e vou resolver sozinho. Geralmente não dá certo. Então, a gente tem que entender que tem pessoas que têm proteção espiritual negativa. Essas pessoas são capazes de fazer trabalhos realmente impressionantes. Elas podem causar um grande dano, então a gente tem que ter muito cuidado e muita humildade. O Exu que trabalha comigo, ele sempre falou assim para mim: não arrume encrenca desnecessária. Né? Então a gente volta na primeira defesa que eu falei, né? Não plantar ódio no coração de ninguém. Tenta viver uma vida pacífica, tenta viver uma vida sossegada. Né? Naturalmente, se acontecer de uma pessoa negativa entrar no nosso caminho e começar a demandar contra a gente vai ver isso a partir da próxima aula, a gente tem como se defender.
mas é importante que a gente saiba por onde caminhar. E se a gente arrumar alguma briga com o astral pelo fato de fazermos o bem, aí nós vamos recorrer aos nossos guias, aos nossos protetores, para que consigam nos proteger daquilo que a gente não consegue ver. Porque é muito difícil a gente batalhar com o invisível. Mas enfim, eu espero honestamente que a partir das próximas aulas, conforme a gente for trazendo práticas, que isso ajude, vocês a se defenderem, porque o mal é uma realidade. É isso, pessoal. Vou parando por aqui. Até a nossa próxima aula. Um abraço.